Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lendo Mentes. Eu sou Leonardo Weiner, seu anfitrião, e no podcast de hoje eu vou estar falando com a Maria Clara, psiquiatra. A gente vai falar sobre psiquiatria, redes sociais e sobre uma gama de outros temas. Tenho certeza que você vai gostar. Aproveita o episódio. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Lendo Mentes. Hoje eu estou aqui com a Clara, a gente vai estar conversando sobre psiquiatria, sobre várias questões. Eu queria te agradecer, né, Clara, primeiramente por ter aceitado esse convite. É realmente um prazer estar aqui falando contigo. Fico muito, muito contente e obrigado. Eu que agradeço, eu me senti muito chique de vir participar do seu podcast, porque eu fiz a formação em terapia do esquema com a Weiner, então eu tive aula com você, Uhum. então estou me sentindo assim, participando de um grande privilégio. Ah, Então, eu vou me fico apresentar então. fico até bobo assim também. Fico muito É? feliz assim, de verdade. E realmente é um prazer. Bom, eu imagino que muitos dos nossos seguidores eles sejam seguidores em comuns, então talvez muitas pessoas se conheçam. Mas Uhum. para quem não te conhece, te apresenta para as pessoas, claro. Quem tu é, como tu chegou, qual foi a tua trajetória para tu estar onde tu tá. Só falando, Clara é uma mega influenciadora de saúde mental, tá, gente? Então, se vocês não se seguem ela, por favor, sigam, porque realmente o conteúdo dela é muito legal e eu acho que é muito didático também. Eu acho que essa talvez seja uma das características que eu mais aprecio no teu conteúdo, né? Acho que realmente o Ah, pessoal valeu, pode né? aprender muito contigo. Quando a gente faz conteúdo para a internet, eu acho que uma das principais inseguranças é essa dos pares, né? Estão te vendo falando, Uhum. você está muito exposto à crítica e tal. Então, quando uma pessoa troca conhecimento com você aprecia seu trabalho, isso significa muito. E Aham. ainda mais você me chamando de uma grande influenciadora, meu Deus, vou ter que levar isso para terapia. Ai, mas vamos lá. Então, meu nome é Maria Clara, eu sou médica, psiquiatra. Eu faço conteúdo para as redes sociais já tem mais ou menos uns 3 anos. E aí, eu fiz a minha formação em terapia do esquema durante o último ano da minha residência, eu acho. Eu já tinha, assim, uma tendência de gostar mais da psicoterapia, até pensei em fazer o R4 de psicoterapia, mas acabou que, assim, achei melhor não. Uhum. E até que não me arrependo, porque, assim, quando surgiu para mim o curso de terapia do esquema, foi minha irmã mais velha, que ela também é psiquiatra, que falou. E eu achei maravilhoso, assim, as estratégias, as ferramentas, e eu achei que dava muito lugar, assim, para uma coisa que eu queria usar na minha prática, e a psiquiatria sozinha não me permitia, sabe? Então foi esse casamento maravilhoso. E eu tô falando disso já porque eu acabo falando muito, muito de terapia do esquema, usando muito a Uhum. linguagem da terapia do esquema para me comunicar. E eu acho que esse também é um dos motivos do sucesso. Não, eu sou meio enviesado na minha resposta, né? A terapia do esquema tá quase no sangue, né? Realmente faz parte da minha vida também e sou muito parcial ao falar dela, né? Mas realmente eu Uhum. acho que também é uma das coisas que eu gosto no teu conteúdo, não é a única, mas eu acho que é uma das coisas que também me aproxima do teu conteúdo. Mas conta pro pessoal, assim, tu faz conteúdo há 3 anos na internet, tu é Uhum. médica, é psiquiatra. Como que foi a tua trajetória, desde a medicina até chegar onde tu tá aqui hoje? Então, eu formei na Universidade Estadual de Montes Claros, que é a universidade pública da minha cidade, e aqui tinha, não sei se, nem sei se existe isso ainda, o vestibular seriado. Então, assim, eu comecei a estudar para medicina e entrei direto do colégio para a faculdade. Então, eu entrei com 17 anos. E aí, quando eu entrei na faculdade, assim, então eu era nova, assim, o que eu podia saber? E aí a medicina acabava sendo uma escolha muito assim. Eu vejo como ela é definida pela contingência mesmo do ambiente, sabe? Como eu sempre fui muito estudiosa, sabe, né, dedicada e tal. Então, fazer medicina fazia sentido, porque era um curso concorrido e que podia me dar uma estabilidade, etc. E eu lembro Uhum. e mais uma vez, eu quero reforçar, eu não tinha a menor ideia do que seria meu futuro, assim, eu não tinha capacidade de conceber. Olhando para trás, eu acho que eu consigo ter essa noção. Mas enfim. Uhum. É. Aí, mas eu lembro de desde muito cedo falando assim, eu acho que eu quero ser neurologista. Então, eu acho que significa que alguma intuição minha já estava para esse lado, só que mais uma vez eu não sabia mais ou menos diferenciar. E logo que eu tive os primeiros contatos com psiquiatria, eu já defini, então foi mais ou menos no quinto período. E eu suspeito que isso pode ser muito comum dos psiquiatras passarem a faculdade inteira assim,
Eu quero Uhum. ser psiquiatra logo. Enfim, e aí eu fui fazer intercâmbio, na época que tinha Ciência Sem Fronteiras, fiquei um ano lá na Holanda e escolhi matérias que tinham a ver com isso, e a própria experiência, assim, de morar fora foi uma coisa que me mexeu muito com a minha cabeça de um jeito positivo, e aí quando eu cheguei aqui, e fui fazer minha residência, graças a Deus. Ai, que Então, mais ou legal. menos isso. Aham. Que legal, eu acho que isso fala muito também dessa formação e é legal a gente poder parar e pensar e refletir, né, sobre essa trajetória que a gente faz. E Sim. daí, pode falar, desculpa. E daí eu queria te perguntar assim, né? ah, eu acho que para nós da área da saúde mental parece meio óbvio por que falar de saúde mental. Mas Uhum. eu vou te fazer uma pergunta meio bem abrangente que eu acho que ela é importante. Por que falar de saúde mental nas redes sociais? Por que que a gente deveria falar sobre isso? Sim. Nossa, eu vou responder isso da forma como surgiu para mim a resposta na minha cabeça. Uhum, Porque quando eu comecei falando nas redes sociais, foi assim, meio que no início da pandemia, uhum, que isso mudou muito a minha rotina, ah, por causa que a residência ficou, inclusive o laboratório lá da UFMG foi montado dentro da psiquiatria, então a gente ficou desalojado, assim, literalmente, para fazer a Coronavac. uhum, Ah, enfim, então mudou muito, e aí eu tive uma quantidade de tempo livre, né, quando me atingiu assim, e aí eu passei a ler muitas coisas e correlacionar muitas coisas na minha cabeça, e aí eu pensei assim, eu preciso colocar isso aqui em algum lugar. E aí um dia eu uhum, defini assim, foi um dia eu defini, eu lembro, eu tava conversando com minha irmã no telefone, eu vou começar a fazer o conteúdo, e fui fazer. Nessa época, isso era uma questão assim, que eu acho que ainda hoje que é, como é que eu vou me posicionar para quando eu me formar, quando eu começar a atuar, eu ter possibilidade de trabalhar com consultório e tal. Então, assim, para mim tem esses dois lados inicialmente, que é eu vou colocar essas coisas que eu estou pensando aqui, essas uhum, conversas que eu quero ter aqui, e também vou me posicionar como uma futura psiquiatra. E aí, enquanto eu fui fazendo esse conteúdo, que eu fui percebendo, assim, fui me dando conta, assim, foi uma coisa que foi chegando para mim como uma nuvem, do tipo, as pessoas não têm noção do que é o funcionamento básico, assim, aham, da mente, de como que elas funcionam, de como que as coisas que acontecem com elas afetam a forma como elas se sentem, o que que elas vão fazer, o comportamento, como que elas podem fazer para melhorar isso, não no sentido, assim, de receitas fáceis, mas é justamente o contrário. Eu acho que quando eu estou falando lá no Instagram, eu estou tentando me responder, sabe, as perguntas que eu me faço. uhum, E aí é importante que faça sentido, porque eu esteja falando com as pessoas, né, e não para as pessoas. E aí, nisso que eu acho que a resposta ela vai desembocar, né, em que as pessoas são carentes de informação, de boa informação, e boa informação faz diferença, especialmente quando a gente está falando de saúde mental. Tudo que a gente traz lá, não tudo, muito do que eu trago lá, que você uhum, traz também, poderia estar mais impresso na cultura, sabe? Minimamente. uhum, Talvez a gente tenha uhum. menos epidemia de transtorno mental. E eu acho tão legal quando tu fala isso, porque eu me lembro de um vídeo teu que tu postou, acho que é um Reels de algum tempo atrás, de como ler a mente de uma pessoa. E daí tu falou, perguntando o que que ela tá pensando. E por mais óbvio que para nós, por exemplo, a gente trabalha com isso todo dia, então querendo ou não é algo que faz muito sentido. Mas se a gente for dar dois passos para trás, com amigos, com pessoas da família, como isso não é algo tão claro e como a Uhum, gente precisa falar sobre esse óbvio, que depressão é uma doença, que uhum, ansiedade, transtornos de ansiedade são doenças. E uhum, como essas questões que tu traz são tão importantes. uhum, Porque, de novo, até fazendo de novo buscando do que tu falou, não são receitas fáceis. uhum, Eu penso que falar sobre saúde mental é quase para o MasterChef. Tu tá uhum, pegando tu tá pegando ingredientes que às vezes as pessoas não gostam, uhum, ingredientes difíceis e tentando deixar eles de uma maneira mais palatável para uhum, quem está escutando. E daí eu te pergunto, qual é esse processo assim até criativo que tu faz de pegar esse ingrediente que ele é difícil, ele tem essa visão mais espessa, mais robusta e talvez que afasta as pessoas. E como é que uhum, tu faz para ficar dessa maneira que tu faz e daí realmente te elogiando mesmo, porque eu acho que fica muito palatável. Acho que para as uhum. pessoas fica muito fácil de entender.
Como é que é esse processo para ti? Então, a primeira coisa que me vem à cabeça é que, assim, antes eu acertava, tipo, 100%. Aí, agora que o perfil cresceu mais, aí já começa a não ser tão possível, sabe? De acertar exatamente na música para todo mundo. Quando eu vejo algumas respostas lá, eu percebo que foi assim, esse conteúdo não caiu bem para essa pessoa, eu imagino que é porque para ela era isso aqui, não era exatamente isso aqui Uhum, que eu coloquei. Mas, de todo modo, eu percebo, assim, que, na verdade, a gente até estuda isso, sabe? Que eu fui fazendo de uma forma muito intuitiva, mas hoje a gente tenta reforçar isso, no sentido de que se o conteúdo ele começa acolhendo a pessoa, sabe, validando uhum, o que ela sente para depois dar uma dica, se ele consegue, se ele começa respondendo verdadeiramente a uma curiosidade, isso eu li recentemente num livro de debate que eu estava lendo, que é o seguinte: se você se você supre a curiosidade da pessoa, ela se torna como se fosse uma coautora da sua ideia. Então, se você está realmente procurando responder o que a pessoa quer saber, aquilo vai, a resposta é satisfatória, sabe? Então, tem essa densidade, essa profundidade que a gente tenta imprimir em vários tipos de conteúdos que fazem a mensagem atravessar melhor, sabe? uhum. Não, eu acho que faz muito sentido, né? E Uhum, quando eu te escuto falar, a minha cabeça ela vai muito para um lugar de pegar uma situação que ela é difícil e conseguir transmitir isso para as outras pessoas. E daí tu fala, antes eu acertava 100%. E eu uhum, acho que isso, e tu não acertar 100%, eu acho que isso mostra também a dimensão do conteúdo. uhum, Porque, e daí podem não gostar e não tem problema. Eu me lembro de um Reels que eu vi do Bruno, os sócios do podcast, os sócios. E ele uhum, fala que na medida que tu vai aumentando o escopo onde tu vai chegando, né? Onde, quando são 5 pessoas, 10 pessoas, 1.000 pessoas, 10.000, 100.000, 1 milhão, a probabilidade das pessoas não gostarem é natural é, e tá tudo bem, aham, mas eu fico pensando no impacto que isso que tem nas pessoas que realmente faz sentido, né? E são as uhum, pessoas que normalmente ficam. E daí sim. eu até te pergunto nisso, o que que tu vê como a maior dificuldade para falar sobre saúde mental nas redes sociais? Ao menos a que tu sente que é a maior dificuldade. É a receptividade das pessoas? É o assunto que ele é muito denso? É o assunto que é muito difícil? O que que tu vê como maior dificuldade? Uhum. Eu diria, assim, que, como um todo, a maior dificuldade que eu pessoalmente enfrento é que é um trabalho imenso e muito demandante. Assim, o Uhum, Instagram, o algoritmo, ele é um predador, assim, do nosso tempo, cruel, eu acho, né? uhum. Sobre o tema em si, eu diria que, assim, para mim, a maior dificuldade é o medo que eu tenho de estar gerando gatilhos em uma pessoa vulnerável, sabe? Então, se eu Ah, falo uma coisa ali que precisava de uma situação muito ok para a pessoa ouvir, entender, e aí ela tá vivendo uma situação oposta e faz ela receber aquela mensagem de um jeito que não é bom, e isso deixa ela pior, sabe? Eu diria que isso é uma coisa que, inclusive, acontece. É um uhum, efeito colateral, sabe? Que eu acho que às vezes sai um pouco do meu controle. Por mais que eu tente que a mensagem global seja que ali no meu Instagram a pessoa vai consumir um conteúdo seguro e bem embasado e que vai fazer bem para ela, quando a gente tenta dar muita densidade, é um risco que a gente corre, sabe? uhum. E eu acho que ponderar isso é uma dificuldade. Eu tenho aprendido a tentar responder os comentários. Porque o que acontece? Quando alguém se presta a comentar, né? Fala assim, ó, não concordo por isso, por isso. Aí eu inicio uma conversa ali. Às vezes a pessoa estava até brincando e eu que não entendi. Aham, acontece. É. Mas enfim, eu acho que é isso. Mas no mais faz Uhum, muito bem, assim, eu ainda acho que pesa pro bem, assim, compensa para mim e para quem tá lá. E as pessoas podem, isso é uma questão também que eu já coloquei lá. Por mais que exista uma posição de autoridade, né, e de palco, né, que eu esteja ocupando, ainda é preciso, para que eu seja capaz de desempenhar qualquer coisa, que eu acredite que as outras pessoas possam minimamente se responsabilizar por elas mesmas e eu vou me responsabilizar pelo que eu estou fazendo. No fim, é sobre comunicação em saúde, que não é tratamento, né? Os tratamentos são outras histórias.
É que entra daí até numa ótica de prevenção primária, né? Se a gente for pensar E, em três níveis de prevenção, a gente pensa numa prevenção primária que vai estar envolvendo, querendo ou não, a disseminação de conteúdo e de informação para que as pessoas possam cuidar delas mesmas. De novo, né? O isso. teu papel ali não é, eu não sou psiquiatra do Joãozinho e da Mariazinha. Não, Uhum. ali tu tá dando conteúdo, tu tá promovendo essa informação para que o Joãozinho e a Mariazinha eles possam pegar isso, entender isso e levar para o profissional de saúde que vai poder estar cuidando deles da melhor forma. Sim, sim. E eu já ouvi isso muito, você acredita? Que a pessoa pegou o conteúdo e levou para terapia. Isso ajudou a dar Uhum. ferramentas para conversar. Eu também achei esse desfecho maravilhoso. Não, é um ótimo desfecho, né? Porque, na verdade, a gente fala tanto de. Eu imagino que tu já deve ter tido essa experiência na tua prática clínica de tu estar trabalhando uma determinada coisa com o paciente há um bom tempo, e daí, do nada, o paciente traz. Ah, porque eu vi um vídeo no YouTube do fulano, eu vi um Reels da Clara, eu vi um Reels, sabe, de uma outra pessoa, e Uhum. daí, por mais que seja algo que tu já está trabalhando, a forma que Aham. foi trazida de repente no Reels, no vídeo, na música, no filme, é que conectou. E eu acho É, que esse às vezes acaba sendo até uma coisa que mexe com a nossa, talvez até um pouquinho com o nosso lado, um pouquinho do nosso ego, de poder entender que, tá, talvez a pessoa tenha envelopado a mesma ideia da melhor forma e que também é o tempo do paciente de poder processar. aham, aham. E às vezes aquela relação lá de ela tá vendo isso solto e não não de uma pessoa, Uhum, mil coisas podem interferir. Uhum. uhum, Agora, Léo, ó, pra você ver, essa semana eu tive duas pacientes que falaram comigo que elas tiveram realizações muito legais assim, sobre a vida delas, lendo um livro que se chama Biblioteca da Meia-Noite. Tá até uhum, bem alto aí. Então, para você uhum. ver que nesse tipo de literatura, assim, não vai estar nem escrito diretamente exato, mas as pessoas vão extrair o que elas precisam, assim. Esse é fantástico. Não, perfeito. E daí eu acho que isso já linka com a minha outra pergunta, né? É, quão importante para ti é ser autêntica no Instagram? De, por exemplo, Instagram, TikTok, todas as redes sociais, mas quão importante é essa autenticidade tua? De, por exemplo, óbvio que tem diferença entre a Clara que está produzindo conteúdo e da Clara que, sei lá, está jogando tênis. Imagino que daí ali, de novo, eu já joguei tênis. Não queiram me ver jogando tênis. Eu não sou a pessoa mais terapeutizada do mundo jogando tênis. Mas tudo bem. Mas quão diferente é a Clara de lá, ou seja, da vida real para o Instagram, e quão Aham, importante é essa autenticidade? uhum. Deixa eu pensar. Isso é uma coisa que eu ainda estou na trajetória, porque, assim, igual, os vídeos é uma coisa que eu dominei muito rápido, rápido, assim, Uhum, né? Mas é uma coisa que está meio que dominada até esse ponto, né? Porque tudo muda, mas, uhum, enfim, uhum, na minha rotina de conteúdo. Agora, os stories, eu tenho muita dificuldade, justamente por isso, porque o story é essa coisa, assim, totalmente, você só apareceu ali, contou alguma coisa, então eu estou tentando tirar essa trava e pensando assim, ah, vou compartilhar uma coisa aqui do meu dia e tal, supondo que isso possa interessar alguém, aham, porque nessa parte aí eu tenho um pouco mais de dificuldade, sabe? uhum, Mas em geral, essa parte da autenticidade, como eu falei, assim, toda a produção do conteúdo tem muito a ver comigo, porque são as perguntas que eu me faço, as coisas que eu acho interessante, as coisas que eu gosto de conversar. Então, nesse aspecto, ali é até muito genuíno, genuíno. É, uhum. e isso é bom, porque traz uma coisa de ser único também. Sempre me falaram isso, assim, que o meu Instagram não era uma sucessão de sintomas do DSM, que às vezes é uma coisa que acontecia muito. Uhum. Então, acho que é isso. Não, e eu acho que isso é muito legal porque se a gente for olhar, e eu acho que tu também deve acompanhar outros canais grandes dentro do Instagram, os canais que realmente eles funcionam são canais que a gente consegue ver essa pessoa, ver o conteúdo e não é aquela fórmula, né? Uhum, Porque, por exemplo, eu tive dificuldade de entrar no trabalho com o Instagram porque eu achava que era tudo igual. Eu achava que era uhum, tipo, tá, tem que fazer aqueles carrossel chato. De tipo, uhum, por quê? E quando tu vai vendo que não precisa ser dessa forma, eu acho que uhum, nos aproxima. E eu acho que é legal que tu fala sobre, o vídeo para mim é mais fácil.
o Uhum. Stories é mais difícil. E daí até linka com o primeiro episódio aqui do podcast, que eu entrevistei a Luana, lá do Psi do Futuro, e ela Uhum. fala sobre isso, né? Sobre faça o que tu, de uma certa maneira, tu consegue fazer nesse momento e as coisas elas vão andando. E Uhum. daí, pensando nisso, né? Pensando em autenticidade, pensando em entrada também no mundo digital, assim, o que que tu vê de preocupante, tá? E daí indo para um outro caminho, mais até não diagnóstico, mas sintomatológico, que as redes sociais elas acabam tendo em relação ao conteúdo de saúde mental. O que que tu vê assim Uhum. que te preocupa mais? Uhum. Uma coisa, assim, acho que me veio à mente duas questões. A primeira é, isso a gente pode até conversar, não sei, eu não tenho, acho Uhum, que eu não tenho opinião formada sobre isso, é porque tem muito conteúdo, tanto de profissional, quanto de, por exemplo, pessoas que têm os transtornos. uhum, E aí, o conteúdo fica, ele é feito por pessoas que sabem do assunto e pelas pessoas que vivem as questões, e isso é complementar, é interessante também, mas às vezes fico com a preocupação de que isso traz um caráter um pouco sensacionalista, e também porque a pessoa que tem, às vezes ela não ela explica de uma forma diferente, né? Que aí a responsabilidade sobre a explicação pode ser um pouco mais difícil de ser, uhum, é, de ser compreendida mesmo. Eu tô falando disso porque me vem à mente, assim, por exemplo, agora questões de, por exemplo, diagnóstico de TDAH, que é muito importante, acho que faz parte da evolução dialética da discussão sobre TDAH, que ele não existia e agora ele está em todo lugar. sim, sim. Né, e eu acho que isso aí fala sobre hypes, né? Ou seja, sobre o que está É, na moda, o que que é mais, o que que é trending para falar no Instagram. Por isso. exemplo, se a gente fosse pensar na pandemia, falar sobre burnout estava em alta. Hoje, falar sobre TDAH, em especial em adultos, é o Aham. que, se a gente for olhar em número de métrica, se a gente for colocar TDAH em adultos e pesquisar isso no Google, com certeza tem um aumento de pesquisa muito grande nos últimos tempos em comparação a outros transtornos, por exemplo. Uhum. Sim. Sim, eu mesma, sempre que a gente faz conteúdo sobre TDAH, a identificação é enorme, o compartilhamento. Uhum. Então, assim, se for pensar, o algoritmo quer que eu fale mais, ele vai alimentar Ele vai te levar para isso, né? isso. O pessoal da produção, eles falam assim, ó, vamos fazer conteúdo sobre TDAH. Eu falei, gente, não quero. Não, Uhum. então, mês que vem a gente faz de novo. Uhum. Porque atrai muito isso, assim, eu fico com essa preocupação. Então, desse excesso de informação que não é filtrado, que é um problema da internet como um todo, né? E a segunda coisa que eu vi até foi uma minha colega que compartilhou comigo a reportagem acho que da Folha de São Paulo, falando assim, o quanto que as pessoas estavam buscando soluções rápidas. Então, sei lá, não sei, você aquece um cristal ou não sei o quê. São coisas que eu sou, assim, sou boa, mas não é isso o ponto, sabe? De que é o Uhum. compromisso com o tratamento ou com a melhora. Então, esse tipo de solução que é rápida e meio é, bonitinha, eles vão ter uma popularidade. Eu espero que as pessoas tenham discernimento de, né, entender que não é só por aí, não é bem por aí. E daí eu acho que volta novamente para aquilo que a gente falou algumas perguntas atrás. Prevenção primária. É É, trazer como tu faz, né? Como eu também tento fazer e acho que muitos outros colegas fazem muito bem. Eu penso na Alana, eu penso no Wesley, que uhum, conseguem trazer esse conteúdo de uma maneira muito, não mastigada, mas palatável. Eu acho que tá. essa é a questão. Eu acho que as pessoas conseguem entender o que a gente está falando, porque a gente pode ser muito técnico. E a gente não Aham, percebe a nossa tecnicidade até que alguém pergunta, tá, mas o que que é esquema? O que que é um esquema aham, mental? O que que é um aham, pensamento desadaptativo? O que que é um pensamento automático? E é algo uhum, que para nós, tipo, tu tá nessa bolha do teu algoritmo, é tão difícil de ver. E, sim. e realmente, né, eu acho que quando tu coloca isso de eu acho que é uma discussão bem importante. Eu tenho a minha opinião, né? Que eu acho que as duas, tanto o nosso papel de trazer a informação de tratamento é fundamental, ao mesmo tempo que é interessante a gente escutar como as pessoas estão experienciando até por uma ótica de identificação e de uma normalização de transtornos mentais, né? Porque eu acho que esse é um outro ponto que acaba sendo complicado, por exemplo, as pessoas acabam ficando em posições de vitimização, né? Acabam Uhum, sofrendo cada vez mais vitimizações por um uhum. determinado transtorno. E, bom, no momento Sim, que tu entende que tu tem TDAH e um monte de outras pessoas
corrobora e fala que a história é parecida, tá, não sou tão estranho assim. Aham, sim, nossa, isso tem um efeito. Minha irmã já até falou sobre isso, de a gente ficava assim, com essa preocupação do diagnóstico estigmatizar, e o diagnóstico, às vezes, ele traz assim, um sentido, uma resposta. Ah, então eu sei a partir de qual ponto eu vou caminhar. Uhum. Sim, e eu concordo com isso também. Eu não acho, eu até tenho essa preocupação. Não acho que tem que ter um monopólio de quem pode falar sobre, Aham. é, assim, ainda mais uma pessoa que sofre com isso, né? Ela tem muito a contribuir. Uhum. E daí, seguindo nessa batida que a gente está falando aqui, Clara, quando a gente pensa em automedicação e consultas que eu chamo de drive-thru, ou seja, entrei, pedi uma receita e saí com a receita. Porque Uhum. às vezes a gente vai ouvir muitos profissionais falando sobre, Zolpidem serve para isso. Chego lá no meu médico, quero Zolpidem. E vai lá o Uhum. médico e tá, ok. Ou eu vou lá e tenho um amigo que é psiquiatra e consegue a receita. Como é que tu vê essa questão de automedicação? Eu imagino que eu já sei mais ou menos a tua resposta, mas eu acho que eu acho que o pessoal quer ouvir. E dessas Sim, consultas drive-thru. Porque quando tu me fala que a formação em esquemas ela foi muito importante para tu entender o funcionamento, eu acho que é muito diferente de um olhar simples e somente psicofarmacológico, né? Mas tem para um olhar para um funcionamento da pessoa. sim, sim. Inclusive, eu ainda acho que eu ainda estou passando por esse momento em que estudar até me fez dobrar meu trabalho. Eu imagino. Tem que saber adaptar, assim, tá? Eu fico meio, meu Deus. Mas, enfim, brincadeiras à parte, esses dias eu estava vendo uma entrevista de um psiquiatra que estava conduzindo uns estudos clínicos lá em Stanford com um neurocientista. E aí, esse psiquiatra falou assim, que às vezes que a depressão, o diagnóstico de depressão deve ser pelo menos uns 8 tipos de doenças diferentes. Então, assim, eu até pensei assim, 8? Que 8 são essas? O que que ele quis dizer com 8? Porque eu acho que já seria, Claro. já seria muita informação, porque às vezes eu acho que ele deve ser umas 30 doenças diferentes. E eu sinto que mais do que não só a gente conduzir o tratamento farmacológico para entender o que que a pessoa responde ou não, às vezes, se a gente conseguir sofisticar o diagnóstico, a gente consegue pensar em tipos de medicamentos e Uhum. terapias e alvos para aquele paciente específico, sabe? Então, nesse sentido, eu acho que até me ajuda a pensar assim, olha, essa ansiedade está linkada a isso aqui, então, assim, isso não cedeu ainda por causa disso, não é Aham. só a citralina que vai de 50 para 100 agora, sabe? Sim. De devolver isso para o paciente para ele pensar junto comigo. Agora, a gente estava falando da automedicação, e aí eu acho um desastre, né? Acho um desastre total. Inclusive, eu estava pensando nisso, porque esses dias eu fui na dermatologista e ela me deu, tipo assim, ó, você vai testar esses dois aqui, mais esses três, mais esses, nana. À noite você vai testar esses três. Me deu amostra, 3 opções de cada coisa. E aí eu saí de lá pensando assim, gente, dermato também tem que conduzir testes para ver como é que sua pele responde, para ver Claro. o medicamento vai ser o melhor para você. E o psiquiatra, ele também, às vezes, precisa de conduzir esses testes, né? Esse medicamento, com esse mecanismo, para esse tipo de sintoma, responder o que teve qual efeito colateral. E aí você, muito mais do que você ir num médico que vai te prescrever um remédio que vai resolver o seu sintoma, é o profissional que vai acompanhar a sua rodada de testes com Uhum. medicamentos e construir conhecimento para você e para ele a partir disso. Então, se você vai no médico e pede assim, me dá um Zolpidem, e é uma tragédia total, porque insônia pode ter várias causas. O Zolpidem é para ser usado por um tempo, tem outras coisas que você pode fazer para melhorar seu sono, enfim. E aí a tendência é o Zolpidem perder o efeito e você continuar com insônia. E entra naquele movimento que a gente vê, né, de muitos pacientes automedicados com medicações que, quando a gente avalia, não fazem sentido nenhum. Ou Hum, fazem sentido numa ótica até que está representando a psicopatologia. Ou, por hum, exemplo, um padrão de vida que, por que que a gente está seguindo isso, né? Aquele high achiever, aquele, nossa, tem que fazer mais, mais, produzir, produzir, produzir. E hum, tá tomando Venvance pro café da manhã, né? Aquela hum. brincadeira, né? Venvance for breakfast, né? Então, Aham, assim, tá, vamos parar, vamos ver por que que a gente tem que ser tão produtivo. E, uhum, de novo, zero moralismo com produtividade. Acho que produtividade é muito legal, mas uhum. entender o custo de algumas das nossas ações que a gente está tomando. Sim, sim.
Então, aí o medicamento, ele vira um sintoma, né? Mais um sintoma para Vira alguém. mais uma problemática, né? Então, assim, olha, eu acho que você tá tomando Vibras pro café da manhã, não sei quem prescreveu, mas aqui, vamos repensar esse diagnóstico. Vamos dar dois passinhos para trás, vamos olhar o que É, está acontecendo, famoso é, despacito. Vamos aham. voltar, vamos Tem hora que voltar. eu falo assim pros pacientes, olha, se a gente fosse, se aqui fosse um consultório de otorrino, a gente estava tentando tratar a sua rinite e te mandando dormir num quarto cheio de poeira. O remédio, o antialérgico, não tem, sabe? Não dá, o Uhum. tratamento é comportamental também. Exato, exato, É exato. ambiental também. E daí, pensando nisso, né, nessa questão, acho que tu trouxe um assunto legal quando tu fala desse professor de Stanford falando que a depressão são 8 doenças e tudo mais. Como é que tu vê a questão até de prescrever medicações quando tem um overlap, ou seja, quando tem uma sobreposição de várias sintomatologias e de psicopatologias? Porque a regra, na verdade, em saúde mental é a gente ter comorbidades. Ou seja, é muito Aham, difícil a gente ver aquele paciente com uma depressão, só depressão moderada. Aquilo que a gente vê, tipo, num livro e tu, aham, tá, onde é que tá esse paciente que eu não vi, né? Mas aham. como é que tu vê isso até na tua prática de prescrição e do teu trabalho, mas como tu vê isso também, até de como isso é descrito dentro da literatura? Uhum. Nessa parte da prescrição, né? Quando a pessoa tem várias comorbidades e tal. O meu Uhum, estilo, geralmente, é um passo de cada vez. A gente uhum, uma coisa, vê que o quadro limpa e vai para a próxima. Até porque as pessoas, às vezes, têm muita dificuldade em entender os efeitos dos antidepressivos e podem ter dificuldade de adaptar. E aí acontece assim, tomei o remédio e me fez mal. E aí, em vez de me ajudar. Ou então o remédio não adiantou nada e tomou, sei lá, não pelo menos 6 semaninhas, né, do antidepressivo pra gente uhum, começar a ver. Então, assim, essa parte quando as coisas se sobrepõem, tem um lado também que é que os medicamentos na psiquiatria, eles são amplos, né, uhum, antidepressivos. E vários que têm efeitos semelhantes. Então, aham. a gente escolhe pelo perfil do paciente, pelo perfil de efeitos colaterais, mas é assim, ainda estamos nessa fase da medicina. Sim, ainda tem muita coisa para evoluir, né? E, Eu acho que é uma grande humildade nossa a gente poder perceber que, bom, existe muito, 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 muito avanço. aham, Ainda assim, existe muito, muito espaço para evoluir, né? muito, muito, assim, muito, muito. Eu fico até, assim, saber, assim, eu queria que a gente estivesse num momento de inflexão para ver o que é o próximo, porque eu espero que essa fase nossa esteja no final, porque os antidepressivos Aham. são muito iguais há muito tempo, né? Mas enfim, vem aí outras coisas. E eu acho que essa é uma questão, né? Como é que tu vê, e daí fazer uma pergunta ainda mais ampla do que a última que eu te fiz, como é que tu vê essa evolução, assim, real do tratamento psicofarmacológico? Porque, bom, a Uhum, gente vai vendo desde os tricíclicos, né, que é uma classe de medicação, até onde a gente está hoje. Então, hoje a gente também vê uma volta, um retorno, na verdade, à pesquisa sobre substâncias mais psicoativas, como o próprio MDMA, a psilocibina, óbvio, tudo dentro de settings terapêuticos conduzidos por psiquiatras, psicólogos. Sempre importante a gente mencionar e organizar, porque não é uso de substâncias psicoativas sem sim, nenhuma prescrição, não, com prescrição para casos bem específicos. Mas como é que sim. tu vê a evolução psicofarmacológica, né? Para onde é que a gente está indo? Uhum. Tem até a estimulação magnética transcraniana. Esse professor, ele estava participando do podcast do, sabe aquele Andrew Huberman, que tem o Sim, Instagram? sim, Não, o Huberman Lab, né? Muito legal, isso. vale a pena vocês checarem, pessoal. Aham, então, e era assim, uma entrevista sobre essas novas fronteiras assim, dos tratamentos para transtornos psiquiátricos que focam mais nessa parte assim da não é neuromodulação, neuroplasticidade, sabe? Uhum. Em vias dentro do cérebro mais do que em substâncias.
sabe? Por exemplo, Uhum, aqui uhum, que é a uhum. serotonina. E seria Enfim, nos pathways, né? Seria mais nos isso. pathways do que necessariamente nesses neurotransmissores. Isso. E eu vejo que as pesquisas têm resultados que é para a gente ficar otimista, sabe? Uhum. Otimista no sentido, mas também com os pés no chão, né? Porque eu entendo que isso gera um efeito, até o efeito placebo, né, no início, gera essa Uhum. uma empolgação e tal, mas tudo precisa ser feito com segurança. Até porque o princípio inicial de tudo é não fazer o mal. Então, antes de tentar fazer o bem, a gente quer não fazer o mal. E a gente vai para aquela ótica da hipótese nula, né? Precisa fazer bem, tem um custo efetivo, um custo que faça sentido, todas essas outras Uhum. questões, né? Não adianta fazer um tratamento que custa R$ 1 milhão e ninguém vai conseguir fazer esse tratamento, né? Então são várias Sim. questões que precisam entrar e fazer sentido nessa evolução. Aham. Agora, eu acho que é uma coisa legal de lembrar também que tem acho que são três tecnologias avançadíssimas em saúde que para a maioria das pessoas assim, fazer muita diferença, que é dormir bem, fazer atividade física e ter bons relacionamentos. Se sua vida tiver isso, é assim, ó, incrível. É aquele combo, eu gosto de dizer, né, Clara, que é muito simples, mas não é nem um pouco fácil de fazer. E existe uma diferença, né? Se a gente for pegar o dicionário, a questão de ser simples é que é um caminho que ele leva a uma direção, né? Ele não tem complexidade. O que é Uhum, fácil é que tem uma facilidade da gente fazer alguma coisa. Então, é uma uhum, diferença gigantesca. Até quando a gente pega na semântica da palavra, uma questão é uhum, de complexidade, a outra é de facilidade. aham, E as pessoas e às vezes é difícil. Pô, colocar atividade física dentro da rotina corrida, às vezes vai aham, implicar tu fazer exercício 8 da noite ou 6 da manhã. uhum, Não são os horários mais agradáveis do mundo de fazer atividade física. Eu imagino que uhum, tu também deve entrar meio que nesse escopo às vezes, né? Se aham, alimentar bem. Pô, o pessoal gasta muito dinheiro em engenharia para fazer alimentos, por exemplo, uma bolacha que seja gostosa. Tem muita engenharia ali por detrás. Tem muita quantidade de sal, quantidade de açúcar, de gordura que vai fazer com que a gente queira e tenha esse craving para isso. Mas o que tu uhum. falou é perfeito, né? E daí o que que tu diz assim para as pessoas? Como buscar essas coisas? Como elas Como? buscam? Vamos lá, vamos para a receita de bolo simples, né, que a gente estava falando. Aham, sim, mas sempre surge essa pergunta, assim, agora me dá a receita. É E aquela aí, receita fácil de fazer. e eu estava até revisando isso aqui, né, para um material, mas que a motivação, ela vai sempre vir de dentro, assim, quando você alinha, quem você quer ser com o que você acredita e o seu comportamento. Uhum. E consistência a partir disso, assim, se não, infelizmente, é esse o jeito. E funciona, o lado bom é que funciona. E é aquilo, né? É a consistência. Eu gosto muito de Uhum, falar para os meus pacientes, eu acho que tu vai concordar que a consistência ela vence da intensidade. Todas as uhum, vezes. Se a gente uhum, vai muito intenso numa coisa, talvez a gente não consegue manter aquele nível. Mas se a uhum, gente é consistente, a gente faz de uma maneira que tá, talvez não seja a maneira perfeita, uhum. mas fazendo de pouquinho em pouquinho, isso Sim. é o que vai criando evidência irrefutável de que a gente está fazendo. E essa evidência irrefutável, ela fica no nosso corpo, na nossa saúde, nossa, Sim, nas nossas questões psicológicas e psiquiátricas, né? sim, sim. Assim, eu fico tentando trocar também. É como se fosse virar a moeda, né? Em vez de ser uma coisa que você faz por obrigação, faz para se cuidar, sabe? Vamos redefinir o que que é se cuidar, se mimar. Porque às vezes fica muito em, vou comprar uma coisa aqui na Shopee. Então, Uhum. vou comer isso. E a gente merece muito mais do que esse prazer breve e fugaz. A gente merece experimentar, assim, saúde, bem-estar, estar feliz consigo mesmo, enfim, para reposicionar esse pensamento sabotador aí do eu mereço. Não, e entra muito nisso, né? Entra nessas crenças permissivas que tu tá falando. E daí, pensando nessas crenças permissivas e falando de tratamento psiquiátrico, como que é para ti lidar ou como que tu percebe pacientes que têm, por exemplo, dificuldades de adesão à medicação? Óbvio que podem existir milhões de fatores que podem estar entrando, como efeitos colaterais, mas a gente sabe também que basicamente todo
tratamento psiquiátrico vai ter algum efeito colateral, alguns desejados, outros não, Aham, mas como trabalhar com essa questão de aderência mesmo? aham. A primeira coisa é que, assim, logo quando eu vou prescrever a medicação, eu falo do que é esperado em relação àquele remédio, dos efeitos Uhum, colaterais, dos efeitos benéficos, a partir de quando eles surgem. E aí, no meu caso, meus pacientes têm meu telefone, assim, que uma coisa simples, meu Deus, tive uma náusea, acho que o remédio está passando mal, está fazendo passar mal, mas se eu esclarecer, já favorece a adesão, sabe? uhum, E aí, nessa questão, né, da preocupação dos efeitos colaterais, se vai engordar, a gente sempre tenta explicar, por exemplo, assim, olha, o ganho de peso é ao longo de um ano, assim, não é de uma vez. Então, a gente vai ter tempo para fazer algo em relação a isso, se esse for um efeito colateral que o seu uhum, corpo apresente. Então, acho que informação ajuda muito, né? Você conversar essas coisas com o paciente. E aí. Eu diria que a minha estratégia para lidar com essa coisa de adesão é assim, eu tenho paciência, se a pessoa voltou, então nós vamos conversar de novo, e de novo, uhum, e de novo, respondo as dúvidas, sabe? Eu acho que um perigo muito grande é invalidar, falar assim, não, você prefere o quê então? Como se fosse assim, esse mindset, né? Você prefere ficar doente? Então, não, aguenta calado e toma o remédio. Se tiver esse mindset, eu acho que aí não dá certo. Então tem que eu até falo assim, olha, realmente não tem como o seu antidepressivo ser inocente nessa história. Então, pra falar, provavelmente é isso mesmo, mas então o que que a gente vai fazer, sabe? uhum. Porque tem isso, né? A gente querer que o remédio, que a pessoa só aguente os efeitos colaterais, é como se a gente quisesse resolver o nosso problema e não o problema da outra pessoa. Se ela tá te falando que aquilo é importante para ela, então é importante. Uhum. E eu fico até pensando o quanto isso não fala de relação terapêutica, ou seja, de tu realmente poder ver a pessoa como uma pessoa, não só como mais um número na tua agenda de tipo, ah, tá, tem que fazer o atendimento dessa pessoa, mas de porque a gente sabe quanto, o que que a gente, a quantidade de evidência científica e evidência realmente boa. Pessoal, existem inúmeros artigos falando sobre isso, sobre como a qualidade numa relação terapêutica, seja com o psicólogo, psiquiatra, está relacionado com a melhora dos pacientes. Uhum. E se a gente desconsidera isso, realmente entra nesse lugar de invalidação. E Uhum. enquanto a invalidação, essas pessoas já podem provavelmente já estar sendo expostas por causa de uma doença psíquica, né? E eu acho legal poder dar espaço para isso hoje no meu trabalho, porque eu acho que é uma coisa que eu sempre quis fazer assim de forma intuitiva, Uhum. só que na residência, quando a gente está virando psiquiatra, é diferente, né? Assim, enfim, a gente, além de ser muito focado na parte das medicações, tem uma distância entre Claro, você e o paciente, né? E tem o chefe no meio, então ficava aquela angústiazinha assim que depois que eu me formei, eu fui aprendendo a dar lugar. com certeza. E a gente sabe que existem também questões de problemas de saúde pública, existem questões de o É, que que é um atendimento particular, o que que é um atendimento público. De é, novo, a gente está falando também de um mundo ideal onde isso sempre pode acontecer. aham, A gente está muito longe do mundo ideal. Mas se a é, gente conseguir olhar um pouquinho mais para isso, independente do ambiente, do setting que a gente está, com uhum. certeza para a pessoa que está escutando tem um espaço, tem um impacto diferente, eu imagino. Sim. Sabe uma coisa que eu fico pensando, Léo? Que na história assim, da assistência de saúde mental, até pensando nessas coisas de manicômio e Uhum, etc., as pessoas sempre quiseram, parece que sempre quiseram fazer saúde mental com o mínimo possível, o mínimo de recurso possível, como se fosse só assim, ó, isola, dá alguma coisa para ocupar e é isso, sabe? Quando eu penso no que as pessoas em tratamento de saúde mental precisam, é tudo assim, é tudo a complexidade de uma UTI. Precisa de vários profissionais envolvidos, às vezes, de reabilitação, o fisioterapeuta, educador físico, o psiquiatra, o psicólogo, precisa um remanejamento, às vezes, do que está acontecendo, por exemplo, no trabalho. Tem uma questão social que está envolvida também. Então, assim, isso me deixa assim, muito pensando nisso, quando as pessoas falam, me dá uma dica aqui para resolver isso. E para cada problema que a gente elenca, surgiriam mais 50, entende? aham, Então, saúde mental é uma coisa que
demanda muito pessoas qualificadas e disponíveis, é, espaços, e por isso demanda recurso, sabe? E eu falo isso pensando assim, não que devia ser uma coisa de elite, pelo amor de Deus, não é isso, mas que devia ser pensado como é que a gente pode possibilitar esse acesso mesmo É das que pessoas. acaba sendo e é um problema de saúde pública. E a gente É. sabe quanto, por exemplo, se a gente tivesse investimentos, e de novo, a gente pensando investimento em escolas para ensinar a regulação emocional para crianças em um Aham, nível nacional, aham, o impacto que isso ia ter no sistema de saúde ia ser gigantesco. aham, Então, entra também nisso, né, da gente entender o impacto, até pela. Porque, de novo, a gente tem muitos estudos que conseguem mostrar, de novo, até regressões, e a gente começa a entender correlações e até algumas coisas de causalidade, uhum, e a gente consegue pensar, bom, se eu conseguisse tratar isso preventivamente, a uhum, probabilidade disso ser um custo ainda maior para o Estado aham, seria ainda menor. Então, sim, sim, precisa de muito uhum, recurso, e muito recurso público, e muito recurso, porque é difícil. Eu acho que essa é uhum, a grande questão, né? Não, uhum, por mais que a gente está falando aqui um psicólogo e uma psiquiatra, uhum, mesmo que a gente só faça um tratamento psicofarmacológico, a gente precisa de várias consultas para conseguir realmente uhum, chegar naquela medicação que vai ajudar o paciente. sim, Terapia, sim, terapia breve, 3, 4 meses. Difícil a gente pensar que isso realmente vai resolver todos os problemas ou ajudar a resolver grande parte dos problemas, mas são 3, 4 meses com uma pessoa. Isso aham, já fala do grau de complexidade envolvido. uhum, sim, sim. E eu fico pensando também que como é uma coisa que depende muito disso aqui, e isso é super, super demandante, assim, você não Uhum, consegue escalar o atendimento de profissional de saúde mental, sabe? uhum. A gente fica restrito a poucas pessoas e tal, então é importante mesmo fazer esse trabalho de prevenção, porque o tratamento tende a ser muito custoso. É complicado falar isso, né? Mas enfim. Não, mas e eu acho que é difícil porque quando a gente, de novo, tu tem o teu período de residência, tu no hospital, querendo ou É, não, tu tá vivenciando isso diretamente. Trabalhei também um período, principalmente em settings de pesquisa, mas no atendimento público, e a gente vê isso, né? A gente vê essa carência e é sim. muito frustrante ao mesmo tempo. Aham. E daí só, eu acho que isso só reforça, por exemplo, o trabalho que é realmente do pessoal que é influenciador digital em saúde mental, de Uhum. poder ao menos estar trazendo informação, que tem uma curadoria que explica o que realmente está acontecendo, que a pessoa pode entender e, bom, talvez eu tenha que ir para essa linha de atendimento. Talvez Sim. cortar uma consulta Uhum. numa super unidade e ir já para um CAPS. Talvez isso Aham. já facilite um pouquinho, né? Então é Aham. da gente poder ir pensando como essas coisas elas podem ir acontecendo. Uhum. E Clara, chegando mais perto aqui do nosso final, eu tenho uma tradição aqui no podcast, no Lendo Mentes, que eu faço duas perguntas, né? A primeira é, como é que tu resumiria tudo que a gente falou, como se desse para resumir tudo isso rapidinho, né? Aham. Mas como é que tu resumiria ou quais seriam os tópicos que tu levaria dessa nossa conversa que a gente teve aqui nesses últimos 50 minutos, mais ou menos? Olha, eu acho que foi, assim, a primeira coisa que vem na minha mente, assim, o que que eu levaria disso? Eu acho que fluiu super legal, que a gente conseguiu Uhum, conversar bem, então, o principal, sempre que eu vou participar de alguma coisa assim, para não, uhum, não tem como ensaiar, né? Então, você tem que esperar que as coisas não, fiquem e dão certo e vão desenrolando. Então, acho que isso me deixou muito feliz. É, eu acho que a gente conversou um pouco aqui sobre o que é o cenário do nosso trabalho, né, para psicólogo, para psiquiatra nessa era digital. A gente conversou um pouquinho sobre as nossas dificuldades, né? E também você me perguntou em relação ao meu atendimento como psiquiatra especificamente, quais são os desafios que eu enfrento. A gente acabou falando um pouquinho sobre TE, porque, né, temos isso em comum. E eu acho que foi isso. não, show de bola.
E daí agora uma pergunta que é um pouco diferente, mas ela é uma pergunta que para ti que fez a formação em terapia do esquema, ela vai fazer muito sentido, mas eu Hum, acho que ela não tem de forma alguma um intuito de ser teórica. Ela tem hum, muito a ver com a gente poder olhar para uma trajetória. tá. Se a Clara criança ou adolescente estivesse assistindo essa entrevista, esse podcast aqui agora, Hum. o que que tu falaria para ela? Ai, meu Deus. Não, deixa eu te falar. Nas aulas de TE, você entrava Nas nas salinhas. simulações, né? E a gente tava lá fazendo terapia, chorando. Acontece. Aí até falava assim, gente, não usem temas pessoais. A gente já limpando aqui, vou fazer aqui. Ah, não, brincadeira, vamos lá. Eu tenho uma fotinha minha aqui que minha terapeuta, que é de esquema, até já fiz Uhum, esse exercício. Eu acho que eu penso na Clarinha com muita frequência. Talvez eu tenha pensado nela mais de uma vez ao dia, uhum, recentemente. Eu acho, por vários motivos. Mas eu sinto, assim, de verdade, que ela teria muito, muito, muito orgulho de mim. uhum. E o que Aí eu que, ficava feliz. e o que que tu ia falar para ela? Se ela estivesse aí na tua frente vendo o podcast, o que que tu falaria para ela? É, ai, eu não sei. Eu vou falar o que vem à minha mente, assim. Claro, claro. Se ela estivesse aqui do meu lado, eu ia perguntar pra ela se ela não queria sentar no meu colo. Quer Uhum. participar junto. Legal, legal. Legal. E eu Uhum. acho que é isso, né? De cuidar, de carinho, é poder E- entender essa trajetória. E bom, se a gente for falar de uma visão mais teórica de terapia do esquema, a gente carrega, né? sim. A gente Uhum. carrega essa nossa infância, a gente carrega essa nossa vivência com a gente. Sim. Então, muito legal, muito Muito legal. legal. Eu até brinco com a Mari, que é minha terapeuta, Uhum. que às vezes o meu adulto saudável fica igual o Incrível Hulk, que é quando ele fica se apropriando da linguagem do adulto saudável só pra me ferrar, só pra ser crítico e cruel comigo, sabe? E aí, Uhum. nessa hora, a gente tem que pegar a Clarinha no colo mesmo. Exato. E Uhum. Clara, queria de novo te agradecer muito, muito, muito por ter tirado o tempo para a gente estar conversando. Eu tenho certeza que para o pessoal vai ser super enriquecedor, o pessoal vai, tem certeza que vai ser muito legal. Mas agora eu deixo esse espaço para ti, para dizer onde o pessoal pode te encontrar, onde o pessoal pode te seguir. O palco é teu agora. Ah, sim. Ah, eu que estou felicíssima mais uma vez. É uma honra para mim. O Léo deu aula para mim. Eu falo Léo porque nas aulas você se apresenta como Léo. Ah, é Assim, Léo, é Léo, mais fácil. sério. Ah, então, eu estou me sentindo assim, encantada de estar aqui, porque eu realmente aprendi muito lá na Weiner e tal. E aí, e muito do meu conteúdo tem a ver com o que eu aprendi lá. E aí, meu nome é Maria Clara, eu sou psiquiatra, vocês podem me encontrar nas redes Psique Clara, é P-S-I-Q Clara. É com Q, porque eu sou psiquiatra. Muita gente acha que eu sou psicóloga. Culpa da Weiner. É culpa da parte psicoterapêutica, né? Que É, entra aí, essa veia psicoterapêutica. sim, é no Instagram e no TikTok. Uhum. Perfeito, Uhum. pessoal. Sigam a Clara, é muito legal o conteúdo dela, tenho certeza que vocês vão gostar. E fiquem ligados para um próximo episódio, que vai vir É, logo mais. Então, sim, de novo, Clara, um prazer. Obrigado mesmo por ter participado. pra mim também.